Alô, comunidade! Eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação e análise a quente aqui no ICL Notícias, sempre com a gente, a Laura Couto, na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Mais uma semana começando. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do ICL Notícias e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, dia 6 de outubro de 2025. Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita segue em guerra interna. É Eduardo Bolsonaro contra a Michele e contra o Tarcísio de Freitas. E de outro lado, a turma do Centrão, né? É o Ronaldo Caiado, velho governador, líder da direita goiana, Ronaldo Caiado batendo firme no Ciro Nogueira, né? Que se apresenta como uma espécie de chefão aí da direita. Então eles não se entendem. Tá uma briga interna na direita. A maior pancada, na verdade, talvez tenha vindo de onde eles menos esperavam, hein? Foi essa conversa amistosa, importante, entre Lula e Donald Trump. E é por aí que nós vamos começar o ICL Urgente. Lula e Trump conversaram hoje, segunda-feira, por videoconferência. Na ligação que durou mais ou menos 30 minutos, se nós temos aí na tela a manchete, né? O presidente Lula pediu para o republicano colocar um ponto final nesse tarifaço contra o Brasil. Depois da reunião, o presidente brasileiro postou uma nota nas redes sociais e, além de comunicar o conteúdo, né, fez um resumo do conteúdo da conversa. Lula disse que um encontro presencial está a caminho. Então nós vamos ler aqui a fala de Lula, um resumo, né, do que ele conversou com o Donald Trump. Postagem de Lula na sua rede social. Está aqui na tela. Recebi nesta manhã telefonema do presidente Trump. Conversamos por 30 minutos, relembramos a boa química que tivemos no encontro em Nova York por ocasião da Assembleia da ONU. Concordamos em nos encontrar pessoalmente em breve. Eu sugeri a possibilidade de um encontro na cúpula da ASEAN, na Malásia, que é a cúpula que reúne países asiáticos e convidados de fora também participam. Lula diz mais: reiterei o convite a Trump para que ele participe da COP30, que vai acontecer em Belém, no Pará, e também me dispus a viajar aos Estados Unidos. Então, Lula, além disso tudo, a mensagem é um pouco maior, né? Nós trouxemos aqui só um resumo. Lula também disse que insistiu muito na questão de acabar com o tarifaço, de chegar a um acordo comercial, já que o Brasil, na verdade, tem déficit comercial com os Estados Unidos. É um dos poucos países desenvolvidos ou do mundo mais industrializado. O Brasil é dos poucos que não tem superávit. Os Estados Unidos faturam mais com o Brasil do que vice-versa. Então não faz sentido esse tarifaço. Bom, além de Lula ter feito essa postagem, o que deve ter doído para os bolsonaristas foi que Donald Trump também fez um comentário sobre a ligação telefônica. Laura Couto conta mais pra gente. Rodrigo, mais um dia péssimo para os bolsonaristas. Isso porque logo depois da reunião, o Trump fez um post na rede social Truth Social, que pertence ao presidente, comemorando a conversa com o Lula. Vamos ver o que ele disse, abre aspas. Esta manhã tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ele termina com: gostei da conversa, nossos países se darão muito bem juntos, Rodrigo. Então, ao fazer essa postagem, Laura, o Trump acabou com qualquer especulação possível. Mas será que não foi tenso? Ele diz aqui: gostei da conversa, nossos países se darão bem juntos. Né? E mais do que isso, o Trump, nessa mensagem que a Laura acabou de resumir aí, de trazer pra gente, diz que o foco foi a economia, ou seja, Bolsonaro é página virada na conversa de Trump com o Brasil. Fica claro que eles usaram o fantasma do Bolsonaro para atrapalhar o Brasil, para atormentar, para pressionar, e agora as coisas parecem que vão entrando para uma negociação normal, comercial, na base da economia, como disse o Trump. O foco é a economia. Bom, agora é esperar para ver aonde é que vai acontecer esse possível encontro presencial. Na Casa Branca?
Esse é o menos provável, mas o Lula até disse, eu me disponho aí. Malásia, na reunião lá que deve acontecer da ASEAN, né, que é essa comunidade de países asiáticos, o Brasil vai participar como convidado, ou na COP30, em Belém do Pará. Aí seria em território brasileiro. Vamos aguardar. Os aliados de Lula também comemoraram o gesto, né, a aproximação entre os dois presidentes. Numa entrevista hoje cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o encontro, na verdade não foi um encontro, foi uma conversa, né, disse que foi muito positivo. O Haddad, o Alckmin e o ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores estavam presentes, não participaram, não conversaram com o Trump, claro, é uma conversa de presidentes, mas eles foram chamados e estavam junto a Lula no momento da conversa. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que tem tido o papel de gerente desta crise, de conversar com os setores produtivos, também falou sobre a conversa entre Lula e Trump. Está aqui na tela a fala de Geraldo Alckmin, abre aspas. Foi muito boa a conversa, melhor do que esperávamos. Estamos muito otimistas que vamos avançar. Lula apresentou a disposição do Brasil para o diálogo e a negociação e reiterou que entre os países dos G20, só com 3 deles os Estados Unidos têm superávit. Reino Unido, Austrália e o Brasil. É o que eu acabei de falar. Então o Brasil, os Estados Unidos têm superávit. Não há nenhuma razão de ter uma tarifa extra para o Brasil, disse o Alckmin. Acho que foi uma reunião extremamente positiva e que vai ter próximos passos importantes para o Brasil. Agora há pouco, quem falou também, quem se manifestou, foi o presidente da Câmara, Hugo Motta, que está pegando qualquer carona possível para ver se melhora um pouco a imagem dele, né? Ele que foi atropelado pela realidade, quis dar uma de malandro, de chefe do Centrão, quis encerrar o governo Lula naquela votação do IOF e foi atropelado pela realidade. Olha o que ele disse aqui. Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia estão prevalecendo entre Brasil e Estados Unidos. Quando o respeito e a conversa franca guiam nossas relações, todos saem ganhando. A Câmara segue atenta e pronta para trabalhar pelos interesses nacionais, querendo pegar uma casquinha numa pauta positiva, o Hugo Motta, que tem enfrentado um desgaste político muito forte. Do outro lado, Laura, os bolsonaristas estão espumando de raiva, né? Faz um resumo pra gente, Laura. Rodrigo, a estratégia é basicamente mais do mesmo. Ou ficar quieto, ou tentar descredibilizar o Lula e falar que esse encontro não vai dar em nada. Nas redes sociais, o Paulo Figueiredo, aquele conhecido como papagaio de pirata do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, foi um dos que não conseguiram fechar o bico. Ele ressaltou a escolha do Marco Rubio, que é o secretário de Estado do Trump, para negociar com o Brasil e disse que essa luz no fim do túnel é um trem. Outro exemplo é o advogado Fábio Weingarten, que foi chutado do partido do Bolsonaro depois de criticar a Michelle. O Weingarten afirmou que essa mera ligação não quer dizer absolutamente nada, Rodrigo. Ou seja, para os bolsonaristas, daqui para frente é só para trás, né? Eles estão tentando, é o que resta para eles, né? Ficaram sem uma pauta, perderam aí um ponto de apoio. Mas só um detalhe, em relação ao Marco Rubio, realmente é para a gente prestar atenção, porque o Trump nomeou como interlocutor o Marco Rubio, secretário de Estado, ou seja, ele não nomeou alguém da área comercial. Ele nomeou alguém, o secretário de Estado, que é linha dura, é de extrema-direita, costuma dizer que o Lula é socialista, comunista, é aqueles malucos, faz parte daqueles malucos de extrema-direita dos Estados Unidos. Então, a escolha de Marco Rubio significa que o Trump ainda quer dar alguma canseira para o Brasil e quer dar algum palanque, alguma discurseira ainda de direita. Aí, realmente, é para a gente prestar atenção, porque pode vir alguma aresta. Não é que também vai andar tudo às mil maravilhas, é para a gente ficar atento. É um governo instável e cheio de truques. Esse governo do Donald Trump não é para a gente sair comemorando, agora resolveu tudo, não. Mas gerou um problema para o lado de lá aqui no Brasil, né, para a turma da extrema-direita. Bom, não está fácil a vida do Eduardo Bolsonaro, além de ter que encarar essa realidade, o Trump conversando com o Lula, além de ver o plano contra a soberania brasileira ir por água abaixo, né, porque ele tinha esse plano de atacar o Brasil para ver se livrava o pai dele. O deputado agora corre o risco de ter a prisão preventiva decretada a qualquer momento, por causa daquela investigação por coação no curso do processo, né? Não é o processo principal em que o Bolsonaro está condenado, é aquele segundo processo, segunda ação que foi aberta por conta de coação, dos ataques promovidos
pelo Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido que foi apresentado por deputados do PT e do PSOL. Eles solicitaram a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro por conta desse processo. Então, o que o Alexandre de Moraes fez? Pegou esse pedido, mandou para a PGR se pronunciar. Então, a PGR do Paulo Gonet tem 5 dias para se manifestar. Acha que deve ser decretada a prisão ou não? Prisão preventiva? Não teria nenhum efeito prático. Ele ficaria numa lista lá de prisão decretada, protegido nos Estados Unidos, mas, simbolicamente, teria um peso. Parece que o Eduardo Bolsonaro não reagiu bem a mais esse contratempo que ele está enfrentando. Não é isso, Laura? O Eduardo Bolsonaro definitivamente não começou a semana bem. Nas redes sociais, o deputado autoexilado nos Estados Unidos se pronunciou em inglês, dizendo que o Moraes tomou essa decisão porque o Supremo Tribunal Federal não quer um Bolsonaro na disputa presidencial. Bom, a pergunta é quem quer, né, Rodrigo? Mas o Dudu disse o seguinte no X, abre aspas, depois que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, adivinhe quem eles querem prender agora. As eleições presidenciais são em 2026 e o Supremo Tribunal Federal não quer um Bolsonaro nas urnas. Bom, além da prisão preventiva, Rodrigo, o pedido dos parlamentares contra o Dudu ainda contém uma série de medidas administrativas e judiciais, como a suspensão imediata do pagamento de salários, a avaliação dos pedidos de cassação já protocolados contra Eduardo Bolsonaro e a devolução de recursos públicos recebidos no período em que o deputado teria deixado o país sem autorização da Câmara. Agora, resta esperar essa posição da PGR, Rodrigo. Exatamente. Então, o Alexandre de Moraes encaminhou para a PGR, tem pedido de prisão preventiva. Prisão preventiva significa o caso não precisa esperar até o fim para ter um desfecho para que ele seja preso. Não. Vamos decretar a prisão desde já? Tem um pedido, a PGR vai opinar. E aí o Alexandre de Moraes vai decidir em relação a isso e a esses outros pontos. Por exemplo, ele vai ter que devolver o dinheiro que ele está gastando nos Estados Unidos para atacar o Brasil? Por que ele está recebendo salário como deputado para ficar lá sem trabalhar como deputado? Tem um pedido para que ele devolva, faça o ressarcimento desses recursos. Bom, tem mais, gente, tem mais. O Eduardo continua delirando politicamente. Vocês viram que ele fez a postagem em inglês, porque ele está achando que ele vai conversar com o Trump, com a turma do Trump. Por isso que ele fez a postagem em inglês. E ele diz, o STF não quer que tenha um Bolsonaro na chapa na eleição de 2026, nem o Jair, nem eu. Bom, pode ter a Michele. Michele? Aí o Eduardo não quer. Olha que curioso. Aliados do deputado federal dizem que ele rejeita a candidatura da própria madrasta, Michele Bolsonaro. Que ele não vê diferença entre Michele e Tarcísio. Considera que os dois são pouco confiáveis. Então, ele antes já rejeitava o Tarcísio e agora está espalhando por aí que rejeita também a Michele. Ele quer o brinquedinho só para ele, o Eduardo. Se meu pai não vai, quem vai sou eu. Eu sou o dono, não cedo para ninguém, nem para a mulher do meu pai. Olha só, o enteado da Michele a descreve para os mais próximos como não confiável. Diz que ela tem o próprio projeto de poder e que é politicamente inábil. Que situação, e como é que eles se reúnem no Natal? A Michele está até chorando aí nessa imagem que a gente está mostrando. Mas como é que eles se reúnem? Família esquisita, né? Gente estranha, festa de família esquisita. Além disso, o Eduardo deixou claro que pretende se lançar candidato a presidente, mesmo que a madrasta decida concorrer ao posto como cabeça de chapa. As informações são da Bela Megali, colunista do jornal O Globo. Parece aquele programa Casos de Família, lembra? Era filho contra o pai, a mãe contra o filho, enfim, é isso. Família Bolsonaro em guerra, a extrema-direita em guerra. Outro filho do ex-presidente, que aliás dizem que não se dá bem também com a Michele, é o Carlos Bolsonaro. E ele está com planos ousados. Quer dizer, o Dudu quer ser candidato a presidente mesmo lá dos Estados Unidos e mesmo contra a madrasta. Já o Carlos, o Carluxo, pretende renunciar ao cargo de vereador no Rio de Janeiro ainda este ano e se mudar para o município de São José, ali na Grande Florianópolis. E de lá, o Carlos vai iniciar a campanha como candidato ao Senado por Santa Catarina em 2026. Santa Catarina completamente bolsonarizada. Vamos lembrar que o irmão mais novo deles, o Jair Renan,
se mudou do Rio de Janeiro para Santa Catarina, disputou uma vaga e ganhou uma vaga, né, de vereador em Balneário Camboriú, é esse aí, ó, esse que está na tela aí. Esse é o Jair Renan. Então esse aí já mudou para Santa Catarina e virou vereador em Camboriú. Agora é o Carluxo, mais um da família Bolsonaro, que quer disputar uma das duas vagas ao Senado. E lá está uma briga para Senado, lá em Santa Catarina. Porque são duas vagas, uma seria do Esperidião Amin, que é um veterano direitista lá de Santa Catarina. Ele teria uma vaga. A segunda vaga, a Carol Detone, aquela deputada bolsonarista, falou: eu seria candidata a senadora. Então seria Esperidião e a Carol Detone. Mas agora chegou o Carluxo lá e falou: não, a vaga é minha. Santa Catarina é outro lugar onde os bolsonaristas e a extrema-direita se batem para ver quem é que fica com a herança do Jair Bolsonaro. Bom, não é só isso, hein, gente? Então tem briga do Eduardo com a Michele, tem briga do Carluxo com a Carol Detone e tem mais uma briga na direita. Mais uma briga. Vamos falar do climão entre Ciro Nogueira, que é aquele senador, presidente do Partido Progressistas, e o Ronaldo Caiado, governador de Goiás e pré-candidato à presidência pela União Brasil. Está aqui na tela. O Ronaldo Caiado você conhece, já foi candidato em 89, aquela primeira eleição contra o Lula, o Brizola, o Collor, e depois foi governador várias vezes e agora quer ser candidato a presidente. Em entrevista ao jornal O Globo, Ciro Nogueira havia citado Ratinho Júnior e Tarcísio como os candidatos mais fortes da direita à presidência em 2026. E esqueceu de citar o Caiado. O governador de Goiás não gostou muito disso, hein, Laura? E deu uma resposta mal criada para o Ciro Nogueira nas redes. Laura. Rodrigo Caiado ficou irritado e foi para as redes sociais. O governador de Goiás afirmou que a presença do Ciro no Congresso é inexpressiva, que o senador tenta decidir as coisas por Bolsonaro e ainda acusou o Ciro de se colocar como vice de Tarcísio em uma possível chapa presidencial. Eu vou ler aqui essa troca de farpas, Rodrigo, abre aspas, do Caiado. A ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa e algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro, o que ele não é. O Ciro Nogueira é um senador de inexpressiva presença nacional que um dia já jurou amor eterno ao Lula. Fica visível que Ciro tenta decidir por Bolsonaro quais deveriam ser os candidatos a presidente, colocando Tarcísio como preferido e o governador Ratinho Júnior como reserva. Aí o Caiado sentiu, né, Rodrigo? Em resposta, o Ciro Nogueira disse que o Caiado deve estar com muito tempo livre. Não pegou bem, Rodrigo, mas eu torço pela briga, não sei você. É bom que eles briguem e que algumas verdades venham à tona, né? É verdade que o Ciro Nogueira é um senador inexpressivo e que, se fosse candidato de novo a senador, corria o risco de não conseguir uma vaga pelo Piauí. Então ele está querendo garantir a vice para ele. Ele quer ser o vice ou do Ratinho ou do Tarcísio. E o Caiado foi para cima do Ciro Nogueira. É briga para todo lado no campo da direita. Enquanto o Centrão coloca a corda no próprio pescoço e a direita também, com esse monte de briga, o governo está a todo vapor tentando capitalizar as pautas positivas. Depois daquele golaço no Congresso com a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, uma vitória, né, da semana passada, Lula quer emplacar outras pautas populares. Laura Couto faz um resumo para a gente o que vem por aí, Laura. Rodrigo, agora o governo deve apostar em 2 grandes projetos, o fim da escala 6x1 e a tarifa zero no transporte público. No caso da escala de trabalho, uma PEC já foi apresentada pela deputada Érica Hilton. A ideia agora é destravar a pauta na Câmara, que no momento aguarda o despacho do presidente da Casa, Hugo Mota. Além disso, ficou acertada uma reunião nos próximos dias com lideranças de partidos de esquerda e de partidos aliados, como o MDB e o PSD, para criar um consenso na Câmara sobre a votação do tema. Já no caso da tarifa zero, a ideia do PT é transformar o projeto em uma política nacional, que seja aplicada Brasil adentro. E para isso, o Ministério da Fazenda já está elaborando, a pedido do Lula, um estudo sobre a viabilidade da tarifa zero nos transportes públicos para todos os dias da semana. Resumindo, Rodrigo, o governo está indo com tudo nessas pautas populares, né? É isso, Laura. Em relação ao projeto da isenção de imposto até R$5 mil, que ainda falta aprovar no Senado, mas vai ser aprovado, já tem uma ideia de lançar uma campanha publicitária, olha só, destacando a isenção do imposto junto com a taxação aos mais ricos, como prova de que o governo Lula está cumprindo suas promessas e está fazendo justiça tributária. Já tem até aqui, ó, uma manchete na Folha de hoje,
projeto do imposto de renda reforça a onda positiva para Lula e deve virar mote de campanha. Não precisava de manchete da Folha. Todo mundo sabe que esse aqui é o grande projeto estruturante do governo Lula para 2026, para tentar a reeleição. Pessoal, vamos voltar a falar do Supremo Tribunal Federal. É curioso, né? A gente passou tantos meses com o Supremo no centro da pauta, agora a gente voltou a ter o governo trazendo as suas pautas e aprovando o que interessa na economia para as pessoas, mas ainda tem o restante do julgamento lá dos golpistas, né? A gente não pode esquecer disso. O ministro Flávio Dino, que agora ele é o presidente da primeira turma, marcou para o dia 11 de novembro o início do julgamento do chamado Núcleo 3. São os chamados kids pretos. Então, vai ser julgado esse núcleo também na primeira turma do Supremo. Também foram reservadas as datas de 12, 18 e 19 de novembro. Então, 11, 12, 18 e 19 de novembro para o julgamento desse pessoal. Segundo a denúncia da PGR, esse núcleo foi responsável por ações coercitivas. É aquele pessoal que fez o plano do punhal verde-amarelo, que fez o cerco, chegou a colocar gente de campana na casa do Alexandre de Moraes, se necessário, até para sequestrar e matar. É composto por maioria de militares, esse núcleo 3. São os chamados Forças Especiais ou Kids Pretos. Ao todo, 9 réus, e eu destacaria aqui entre eles, talvez o principal, é um general. O general Estevam Gaspar de Oliveira. Por que ele é tão importante? Porque vocês lembram, o Bolsonaro chamou o comandante do Exército e falou: eu quero saber se você está comigo no golpe. E o comandante do Exército disse não, o Freire Gomes. Aí o Bolsonaro convocou esse general Estevam Gaspar de Oliveira para saber: se eu não conto com o comandante, eu posso contar com você? E o Estevam Gaspar de Oliveira teria dado o sinal de que estaria no golpe. Então ele é central nessa turma que vai a julgamento, é o chamado Núcleo 3. O julgamento do Núcleo 4, por sua vez, está marcado para começar em 14 de outubro. É o grupo responsável por operações de desinformação. Fica faltando o Núcleo 2 ainda, né? Que ainda está na fase de defesa. As defesas estão apresentando as alegações. Então, outubro e novembro, mais 2 núcleos dos golpistas vão a julgamento na primeira turma do STF. Vamos falar ainda de bolsonarista e de golpista? A corrida pelo fim do mandato de Carla Zambelli começou. A Zambelli vai começar a acumular faltas nas sessões da Câmara a partir desta semana. Por quê? Porque ela estava de licença por 127 dias, foi licença para fugir, né? Para ir lá para Estados Unidos e depois a Itália. Foram 120 dias por interesse particular, ou seja, para fugir, e outros 7 para tratamento de saúde. Interesse particular era isso, era a fuga, né? O plano infalível da Zambelli é apresentar um novo pedido de licença por motivo de saúde. Mas agora como assim? Motivo de saúde? Não, ela está presa na Itália, né? Então a deputada está tentando salvar, mas começam a contar as faltas. A decisão será avaliada pela mesa diretora da Câmara, presidida por Hugo Mota. Então eles vão contar as faltas nesse fim de 2025. Se ela acumular mais de 1/3 das faltas, começo de 2026... aí, finalmente, né, o mandato dela vai ser cassado, ela que está afastada da Câmara e está presa lá na Itália. Pessoal, agora à tarde o presidente Lula se pronunciou sobre o sequestro da flotilha. Sabe a flotilha? Os navios que estavam tentando chegar a Gaza com ajuda para a população palestina. Lula falou sobre a deportação de mais de 170 ativistas e classificou a atitude de Israel como absurda. Vamos ver o importante posicionamento do presidente Lula, que foi dos primeiros a chamar aquilo de genocídio. Lula disse o seguinte: o Estado de Israel violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da flotilha global Sumud, entre eles cidadãos brasileiros. Foi fora do mar territorial israelense, por isso que é fora da lei. Israel segue cometendo violações ao mantê-los detidos lá em Israel. Desde a primeira hora, dei comando ao nosso Ministério das Relações Exteriores para que preste todo o auxílio para garantir a integridade dos nossos compatriotas e use as ferramentas diplomáticas e legais junto ao Estado de Israel para que essa situação absurda se encerre o quanto antes, possibilitando aos integrantes brasileiros regressarem ao nosso país em plena segurança. Entre esses ativistas citados pelo Lula, que foram deportados hoje por Netanyahu, está a sueca Greta Thunberg, que é uma personalidade aí conhecida no mundo todo, né? Bom, além dela, 13 brasileiros seguem detidos. Ela foi liberada, mas 13 brasileiros seguem detidos em Israel e aguardam o início do processo de deportação, incluindo uma deputada federal, a deputada Luiziane Lins,
do PT do Ceará. Então, eu misturei aqui. Então, a Greta Thunberg, essa foi liberada. E o pessoal, os brasileiros, continuam lá, inclusive a Luiziane Lins, que está aqui na tela, deputada federal, que precisa ser liberada. A Laura Couto tem mais informações ainda sobre Israel e a questão lá com o Hamas, no processo de paz. Laura. Rodrigo, enquanto isso, as delegações de Israel e do Hamas estão reunidas no Egito para tentar chegar num acordo final de cessar-fogo com base no plano proposto na semana passada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A proposta norte-americana prevê um governo internacional temporário que seria chamado de Conselho da Paz, chefiado e presidido pelo próprio Trump, que inclusive anda reivindicando um Nobel da Paz. Rodrigo, só pode ser piada, né? Mas enfim, de acordo com o plano, o controle de Gaza seria posteriormente cedido à autoridade palestina e prevê um cessar-fogo permanente e a libertação de todos os reféns que continuam nas mãos do Hamas, vivos ou mortos. E em troca, o governo israelense vai libertar os presos palestinos e devolver os restos mortais das pessoas de Gaza. O acordo sugere ainda que o território palestino não vai ser anexado por Israel e que o Hamas não vai ter participação no futuro governo da região, Rodrigo. Muito bem, importante, vamos seguir acompanhando, ver se realmente se consolida esse cessar-fogo. Eu vou partir para uma outra notícia internacional aqui, só para orientar aqui a nossa turma. Eu vou partir para a França, pessoal. Olha a situação da Europa. A França está um caos político. Mais uma renúncia. Não consegue formar governo. O Macron é o presidente, mas a França é um semi-presidencialismo, semi-parlamentarismo, e faz meses e meses que não conseguem formar governo. Em menos de um mês no cargo, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu renunciou hoje. Ele tinha acabado de formar um governo. Apresentou a carta de demissão poucas horas após o gabinete de Macron ter anunciado uma nova composição que não agradou o primeiro-ministro. Ele é o 5º primeiro-ministro francês em menos de 2 anos. Inclusive, esse que renunciou hoje tinha substituído François Bayrou, que por sua vez renunciou ao cargo depois de 9 meses de gestão por perder um voto de confiança no parlamento. Toda a instabilidade é porque quem ganhou a eleição parlamentar na França? A esquerda. E o Macron se recusou a nomear um primeiro-ministro de esquerda, nomeia essa turma aqui que é de centro-direita, não forma um governo, e aí fica uma luta política entre a esquerda, que é forte, a França insubmissa, e a extrema-direita, que vai crescendo também na França, e essa turma do centro aí do Macron perdendo, se desfazendo e trazendo muita instabilidade para esse importante país europeu, também sob ameaça de avanço da extrema-direita. Vamos falar em extrema-direita? Aqui na América do Sul, 2 em cada 3 argentinos desaprovam o governo Milei. É o que diz o novo levantamento da Zuban Córdoba, uma consultoria especializada em investigação de opinião pública. Atenção, 2/3 de desaprovação para o Milei. É o pior resultado desde o final do ano passado. O Milei realmente atingiu o fundo do poço. A gente tem os dados aqui, a curva da pesquisa que mostra como é que aumentou a desaprovação. Vermelho é a desaprovação. Verde é a aprovação. Você repara só, chegou a 64,7% a desaprovação contra 35% de aprovação. É isso, 2/3, 1/3, fundo do poço para o Macron, e ele ainda enfrenta denúncias, agora atingindo o seu principal líder parlamentar. Não é isso, Laura? Rodrigo, a notícia mais recente é que o José Luiz Sperti, o candidato do Milei a deputado em Buenos Aires, renunciou à candidatura nesse domingo. O Sperti foi denunciado por ligações com o empresário Fred Machado, que é acusado de envolvimento com narcotráfico e atualmente está detido em prisão domiciliar. E, em resposta aos ataques, o Sperti disse que as acusações fazem parte de uma operação claramente orquestrada por um sistema que destruiu a Argentina por décadas, e o Sperti também denunciou ter sido objeto de um cruel massacre midiático, Rodrigo. Não é nada disso. O Sperti é um daqueles extremistas de direita, né, do Milei. É o cabeça de chapa do Milei, teve que renunciar porque tem ligações comprovadas com um empresário que tem deportação pedida por os Estados Unidos por narcotráfico. Então o governo se desfaz. Laura, queria te agradecer mais uma vez aqui pela presença e parceria aqui no ICL Urgente. E a gente encerrou falando do Milei e eu deixo aqui também um recado. Valeu, obrigado, Laura. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Eu deixo um recado aqui para você. Esta semana você vai poder conhecer um pouco melhor sobre o que está acontecendo lá na Argentina. Vai para a Argentina, carajo! Quinta-feira, 8 horas da noite, o documentário em que o Edu Moreira conversa com o povo na rua, mostra manifestações, conversa com especialistas, com cientistas políticos e traz aí um raio-x sobre o que está acontecendo na Argentina.
Como é que você participa? Você digita agora iclurgente.com.br. iclurgente.com.br. Esse link te leva para um campo que você põe o seu e-mail e aí a nossa equipe te avisa por e-mail na quinta-feira para te lembrar. 8 da noite, vai para a Argentina, carajo, para entender melhor o que está acontecendo na Argentina. O governo do Milei, apontado como um grande exemplo pela direita, inclusive do Brasil, se desfaz. Corrupção, narcotráfico, instabilidade política e miséria na Argentina. Fica o convite, o ICL Urgente termina por aqui, daqui a pouco vem o N2 com a Gabi Varela, toda a nossa equipe, e eu também estarei por lá. Valeu, obrigado, gente. Se eu fosse brasileiro e tivesse mais de 60 anos, eu ficaria muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina. Porque Javier Milei tem sido usado como exemplo por várias pessoas que querem se candidatar à presidência da República no Brasil. E o que ele está fazendo na Argentina com os aposentados, talvez seja a maior maldade já feita com os aposentados em qualquer lugar do planeta. Esse é um dos assuntos que a gente comenta no nosso novo documentário Vai pra Argentina, carajo! Que a gente vai exibir aqui no ICL gratuitamente no dia 9 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem o interesse de entender o que está acontecendo lá, não perca esse documentário. E no dia 9 a gente se encontra. Cine Liberta, um programa de cinema do ICL que abre as portas para um acervo com mais de 200 documentários nacionais e internacionais reconhecidos mundialmente. Toda sexta-feira, às 7 da noite, selecionamos um documentário especial para você. Histórias que emocionam, revelam e transformam a forma de como vemos o mundo. Depois da sessão, nós vamos receber convidados especiais para comentar o filme e discutir os pontos de cada obra. Cine Liberta, toda sexta às 7 da noite, em nossos canais do YouTube. E para mergulhar no catálogo completo, acesse o ICL+.